ação para que possamos gravar aqui os nossos melhores momentos, né? Para efeito de otimização de tempo, que é um recurso escasso para todos nós, nós vamos iniciar a apresentação. Farei uma breve introdução do tema, da importância do tema, e vai ser um sanduíche. Eu vou fazer uma breve introdução, o professor entrará com o conteúdo e ao final eu farei um fechamento, beleza? Então, rapidamente aqui, vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, estamos vendo. Está mostrando. Show de bola. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui. Vamos falar da importância da análise de falha. Quem não me conhece, sou Hermes Godinho. Tem um QR Code aí, né, do meu LinkedIn. É sempre aí uma satisfação estar participando aí da rede de vocês. A gente está sempre postando algumas informações e trocando ideia pelo LinkedIn, que é a rede social de trabalho, né? Vamos dizer assim. O IESAI, para quem não conhece, faz 3 coisas: treinamento, consultoria e MBA, engenharia de manutenção. Treinamentos online, remotos, né, em tempo real, ao vivo. O MBA engenharia de manutenção já formou 10 turmas, né? E está com matrículas abertas aí, então vamos falar disso ao finalzinho. E consultoria, RCM, criação de planos de manutenção, né? Análise de falha também, enfim, um pouco aí de cada coisa. Planejamento de parada, né? Enfim, nossa frase de abertura do dia de hoje, que é uma frase que a gente nos inspira aqui no Instituto e persegue. Qualidade de ensino como valor inegociável, é o que nos move, né? Então é isso, a gente gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Fazer aula para cumprir tabela jamais. Essa que é a grande inspiração do dia de hoje. Então estamos aqui para compartilhar aí algum conhecimento, trocar uma informação com vocês aí. E estamos muito felizes de tê-los aqui com a gente. Partiu! Vamos lá então. Sem quebrando aí as formalidades, né? Vamos falar um pouco de análise de falha. Então, sinais de problema que você pode estar vivendo. Você quem? Você que está aí do outro lado, que trabalha com manutenção industrial, né? Está na indústria, está na mineração, está usina de álcool, enfim, vários segmentos aí, siderurgia, tem de tudo, né? No chat aí você coloca qual que é o segmento que você trabalha e qual cidade que você está agora. A gente vai olhar o chat depois aí. Pode ficar à vontade para interagir. Então, você que está na indústria, problemas que você pode estar vivendo e que eu e o professor já cansamos de viver esses problemas e sofrer na pele. Então eu vou falar aqui 10 tópicos de problemas que geralmente eu considero como problemas clássicos relacionados à análise de falha. Primeiro, número 1, análise superficial. Pô, teve um evento lá, o operador foi lá e abriu a tampa do radiador da escavadeira, jogou lá o líquido de arrefecimento quente no rosto dele, queimou o rosto do cara. Beleza. Aí alguém vai lá, faz a análise de falha, faz um relatório mequetrefe de 3 linhas e escreve a comentar em DDS sobre o ocorrido. Então, não tem uma amarração entre fato, causa, ação, né? É uma coisa ali mal feita para cumprir tabela e que aquilo ali não conduz a resultado nenhum. Ok? Então, isso é muito comum de ser encontrado nas empresas, por incrível que pareça. Então, a análise superficial é o top 1 aí, é o mais visto, né? E encontrado e que mais prejudica o resultado, né? Gera manutenção corretiva, porque as causas não são investigadas e se repetem. Os problemas se repetem e se acumulam. Não é formado um grupo multidisciplinar, né? Hoje se fala muito em trabalho colaborativo. Então, equipes multidisciplinar, um representante da mecânica, elétrica, operação, né? Todo mundo com várias visões da falha, o engenheiro, o mecânico executante, o cara que estava na hora que a falha ocorreu, né? Juntar esses pontos de vista diferentes é importantíssimo. E, por incrível que pareça também, tem gente que quer fazer a análise de falha da sala, sem envolver as pessoas que de fato precisam ser envolvidas. Não existe um multiplicador, um ponto focal, uma pessoa de referência em análise de falha na empresa, responsável por conduzir a reunião, envolver as pessoas, chamar o pessoal para a reunião, escolher o método, definir a metodologia para fazer acontecer as análises de falha. As ações são questionadas por quem deveria executar. Isso aqui você pode entender como o seguinte: chuvas de ações, né, via sistema. A pessoa nem sequer participou da reunião, alguém achou que era ela que tinha que resolver aquilo
e alguém jogou lá, entubou para ela uma ação que entende que ela deve executar, né? Então a pessoa não está comprometida com aquela ação, a tendência é dar baixa naquilo sem fazer. Igual como se fosse um plano de lubrificação que o cara vai lá e dá ok, sem estar ok, né? Então é isso. Ações genéricas, né? Sem embasamento técnico, mirabolantes, voláteis. Quando eu falo volátil, você pensa no álcool. É uma ação igual essa que eu falei, comentar em DDSig. Vai em DDS, vai evaporar rapidinho e não vai trazer resultado nenhum. Ações caras e não amarradas com a causa. Tem sempre alguém querendo colocar na análise de falha alguma coisa que custa dinheiro que ele não conseguiu convencer o gerente que aquilo era importante. Então, por que não esperar a análise de falha para eu tentar pegar uma grana para poder fazer aquilo que é a minha vontade, meu desejo pessoal de fazer, né? Então, infelizmente, existe isso aqui. Baixo comprometimento com o plano de ação. É igual eu falei, as pessoas não foram envolvidas, né? Não participaram de nada e alguém empurrou para ela aquela ação com a qual ela não se compromete, não executa da maneira que deveria. 7. Baixas em ação sem executar, comentei sobre dar baixa em plano de lubrificação sem colocar graxa lá no equipamento, né? Então o cara dá baixa em ação de análise de falha também. Eu já vi acontecer isso aqui. Determinada passagem da minha carreira, eu era engenheiro de manutenção, e o gerente falou assim: pessoal, numa reunião com toda a equipe de manutenção, estamos com alto volume de ações no sistema, precisamos dar baixa. Aí o camarada, supervisor de execução, de manutenção, levou aquilo ao pé da letra. Ele foi para a sala dele e começou a dar baixa no sistema em tudo quanto era ação que estava lá. Quando ele começou a dar baixa em ações de análise de falha que eu era o responsável por conferir, começou a cair para mim e eu comecei a notar que ele estava dando baixa sem fazer. Comecei a devolver para ele. Na mesma hora que eu clicava e devolvia, ele clicava de lá e devolvia para mim de novo. Aí eu falei, opa, peraí. Aí eu vou lá na sala do cara. Fui lá, bati lá e falei, cara, isso é crime isso aí que você tá fazendo. Ele já assustou, já deu 2 passos para trás. Falei, isso aí é igualzinho dar baixa no plano de lubrificação sem pôr graxa no equipamento. Você pode dar baixa em quantas você quiser. Nas análises de falha que eu conduzi, você não vai fazer isso. Falou, quanto tempo você precisa para fazer? Tá com dificuldade? Precisa de ajuda? Vamos fazer junto? Então é o parte humana de saber lidar ali e envolver. Então, beleza. Esse problema é clássico, existe em todas as empresas e tem que ser bem controlado, gerenciado de alguma maneira. Não existe o verificador das ações. No caso, eu era o verificador. Por isso que eu fui lá, entre aspas, brigar com o supervisor para que ele não matasse a ação da análise de falha, né? Qual que era o meu papel? Verificar as ações de fato foram implantadas. Existem evidências? Se você falou que fez, prova para mim. Era para criar o procedimento, cadê? Era para cadastrar o material, cadê o código? Me prova que você fez. E também, eu sou verificador, tenho que olhar se o que foi feito atende o que a análise de falha pediu, ou originalmente pediu. Se isso aqui não for cumprido, está morta a análise de falha, né? Follow-up das ações é deficiente, falha na execução do plano de ação. Não é feita a verificação da eficácia. Pouquíssimas empresas, te digo, 95% das empresas não faz isso aqui da forma que deveria. Para fazer rodar um PDCA, né? Fazer funcionar de fato o giro total do ciclo PDCA ali. Então, as empresas fazem uma análise de falha superficial, talvez não envolvendo as pessoas certas, quem dirá usando um método adequado, né? Então você vê que tem tudo para dar errado e não verifica o antes e o depois. Não existe padrão que defina qual metodologia a ser utilizada. Então, se não tem método, cada um vai querer usar o que quer. Eu trabalhei na Fosfert, eu quero usar o método Fosfert. Eu trabalhei na Vale, eu trabalhei não sei aonde. Cada um puxa para o seu lado. E aí saiu, trocou o gerente, desimplanta tudo, implanta tudo de novo. Esse círculo vicioso se repete. Não existe gatilho. Alguém tem que definir o seguinte: 1 hora de manutenção corretiva, pum! Qualquer falha que superar 1 hora, 1 hora e 1 minuto, tem que ser investigado, tem que formar um comitê multidisciplinar, usar uma metodologia, fazer um plano de ação, implantar, fazer um follow-up e fazer verificação de eficácia. Para fazer tudo isso que eu falei, tem que ter um facilitador, tem que estar organizado, porque senão não consegue fazer. Quais ocorrências devem ser tratadas, né? É isso. Passou de 1 hora, tem que fazer análise de falha obrigatoriamente, o sistema tem que disparar e alguém tem que fazer. Mecânico, 1 hora, 15 minutos na elétrica. Um exemplo.
Ah, Hermes, de onde você tirou esse número? É mágica? Cara, isso não existe em livro nenhum e isso é uma referência. Na minha época, enquanto eu fiz análise de falha, eu sempre utilizei esse parâmetro e sempre funcionou para mim. Quando eu troquei de empresa, fui para uma outra empresa, se eu colocasse 1 hora de parada, ia ter um volume de análise de falha tão grande, porque o nível de corretivo era tão elevado que eu não ia dar conta de analisar. Então eu já tive casos que eu, de vez de 1 hora, eu tive que colocar 2 horas. Já vi empresa que o cara teve que pôr 3 horas. É aceitar que o índice de corretivo é altíssimo. Mas é melhor eu analisar aquilo que eu dou conta de fazer a análise bem feita, investigar, executar e percorrer todo o ciclo e evitar de fato a recorrência, do que eu querer tratar todas as falhas e não tratar nada de fato. Então, beleza. Falei dos problemas clássicos que acontecem na maioria das empresas. Você que está aí nos ouvindo do outro lado, certamente você já viu isso acontecendo em algum lugar, ou se não todos, pelo menos algum desses, né? Por que isso acontece? Causado por quê? Eu falei os problemas que você poderia estar vivendo. Causado por quê? Primeiro, uso de método ineficaz. De repente o cara quer usar o método da NASA, quer usar métodos quantitativos complexos, né? Que não vai ter tempo para fazer. Ele quer usar uma ferramenta tão precisa, porém complexa, demorada, que ele não consegue colocar em prática. Então ele escolheu mal o método. Ou então não tem método nenhum. Não tem método. Tentativa e erro, ok? Outra, por quê? Por que isso aí? Falta de conhecimento de qual seria um método prático, execuível e que de fato conduz a resultado. Falta de sistematização do processo. Cada um faz do jeito que quer. De vez em quando o gerente pede, faz análise de falha. Quando ninguém pede, ninguém faz nada, né? Então não é sistêmico. Falta de apoio da liderança. Falta de gente focada em melhoria. Se tiver todo mundo apagando fogo, todo mundo vai apagar fogo até morrer. Falta de condições ideais para fazer. Jamais você vai ter condição ideal para fazer qualquer coisa que seja na vida, não é isso? Desejo. O que todo mundo deseja? Todo mundo que parou para assistir a live tem esse problema causado por isso aí que eu falei e deseja alguma coisa. Dominar as falhas, abaixar o índice de corretiva, eliminar a reincidência de falha, que derruba a disponibilidade, reduzir perda de produção, aumentar a disponibilidade e a confiabilidade. E também quer, muito provavelmente, me destacar profissionalmente como um profissional capaz de entregar esse resultado. Eu acho que esse aqui é o principal ponto de motivação para essa live. Dou pause, deixo o professor entrar com o conteúdo e ao final farei um gancho até onde eu fui nessa linha de raciocínio. Pode iniciar, professor. Beleza. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ah, não, só um minutinho. Tranquilo. Deixa eu ver o pessoal falando aqui no chat. Está aparecendo a tela aí para vocês? Apareceu. Boa noite, meu nome é André Gandarilas, especialista em confiabilidade e manutenção. Como o Hermes falou, né? O intuito do curso é uma abordagem prática, tá? Desenvolvida por nós dois. Eu tenho mais de 36 anos na área industrial, o Hermes 15. Então, a gente juntou esse conhecimento para tornar uma ferramenta, quer dizer, um processo de análise de falha prático, que usa e gera resultado, tá? Então, vamos mostrar métodos, né, para melhorar continuamente o processo de análise de falhas. E vamos apresentar algumas técnicas que talvez vocês não conheçam. Ferramentas como, por exemplo, análise de problema potencial, ferramenta de análise de falha usando a metodologia KT, árvore lógica. Então, ao longo dessa live, vou mostrar alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho de conceito para igualar, nivelar o conhecimento. Tá? O que é um problema, uma falha? Existe um desvio / falha? Desvio, por exemplo, se eu tenho que produzir 10 peças, estou produzindo 8. Então, esse é um desvio. Falha funcional, no caso, se o equipamento tinha que produzir, não está produzindo, parou, ou está produzindo menos também, então seria uma falha funcional. Então, se existe e a causa é desconhecida, sim, e precisamos conhecer a causa para tomar ação eficaz, aí sim isso é um problema para nós, para o nosso entendimento. Porque tem gente que chega, às vezes, tem um problema, sabe a causa, mas patina. Eu falei, se sabe a causa,
montar um plano de ação para resolver, não tem que fazer análise, não tem que fazer nada disso. Tá? Então, falha funcional é um estado em que o sistema, né, equipamento, não importa, não pode mais cumprir a sua função satisfatoriamente. Ele não pode cumprir a função, ou ele está inutilizado, por exemplo, quebrou um equipamento, ou ele não está produzindo a quantidade que ele precisa, tá? Ou também oferece risco à saúde, segurança e meio ambiente. Tá? Então, vamos lá. Aqui um exemplo de um sistema, né? Sistema, no caso, é o sistema de aquecimento de água, que a função dele é aquecer a água, 5.000 litros por hora, de 24 a 70 graus Celsius durante o dia. Falha funcional. Temos dois exemplos. Uma que não aquece nada e outra que aquece mais abaixo do limite especificado. Então, qual seria o modo de falha do não aquece nada? Por exemplo, se a resistência estiver queimada, então não vai aquecer. E no caso do aquece mais abaixo do limite especificado, poderia ser dos modos de falha, por exemplo, potenciômetro danificado. Então, o conceito importante é modo de falha, que é a maneira ou forma de como ocorre a falha funcional. Por que esse conceito? Aqui vai a primeira dica dessa live e que faz parte do treinamento. Quando ocorre a perda de produção, eu não sei se todos conhecem, por exemplo, espinha de peixe, você põe do lado direito lá o evento. Então, se você puser um evento genérico, do lado esquerdo, que são as hipóteses, o que vai ocorrer? Vão ter muitas hipóteses, e as pessoas vão falando uma opção de hipótese. Então, vamos lá. No caso, quando você só olha, no caso, o que está em vermelho, que é o modo de falha analisado em questão, só um minutinho que eu me enrosquei aqui. Opa. Vamos lá. Então, o modo de falha em questão, aí você vai ter muito menos hipóteses, a equipe vai pensar muito menos, o brainstorm vai ser muito mais enxuto. Então, as causas que causam aquele modo de falha vão ser menor quantidade. Com isso, também vai gerar menos quantidade de ações. Tá? Então, quem olha todos os modos de falha é o RCM. Por quê? O RCM, o que ele faz? Ele levanta o sistema, são levantados os principais modos de falha daquele sistema. Por quê? Aí eu vou tomar ações para bloquear os modos de falha, ações preventivas, e aí sai um plano de manutenção adequado do meu equipamento, sistema. E no caso da análise de falha, não. É um modo de falha específico, um ou dois modos de falha no máximo específicos. Rapidinho, essa dica é bem interessante, né? Porque quando o professor mostra essa figura aí do quebra-cabeça, dá um clique rapidão aí, não vou gastar o seu tempo não. Olha lá, ó. Quando eu falo, eu estou analisando esse modo de falha, ou um modo de falha, ou um modo de falha em questão, eu estou fazendo uma análise de falha. Porque quando eu olho para a máquina e falo que eu vou analisar todos os possíveis modos de falha, eu estou fazendo um RCM, porque eu tenho que listar 180 modos de falha de uma retomadora, por exemplo. Eu vou analisar todos. É totalmente diferente. Então, essa figura é muito interessante, é uma dica bacana, porque às vezes o pessoal entra na análise de falha para analisar uma falha e começa a abrir o leque para falar de 5 falhas, 10 falhas, acaba perdendo o foco e saindo do negócio. Era isso. Perfeito, E aqui, como o mestre lá, esqueci o nome dele agora, tinha comentado, o círculo vicioso das falhas. Isso aqui é muito comum nas indústrias, tá? Então, espero que não seja o caso de vocês, tá? Então, faz uma ação corretiva somente para a remoção do sintoma. Por exemplo, que deu problema no rolamento, vou lá e troco o rolamento. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, vai dar problema novamente no rolamento. Por exemplo, se for um problema de lubrificação, coisa desse tipo. Então, se a causa da falha não é investigada e não são tomadas ações para bloquear as causas fundamentais, vai voltar a ocorrer, vai ter falha reincidente. Como o mestre tinha falado,
vai correr atrás do rabo, cachorro. Então, o intuito do curso, desse treinamento completo, é fazer com que o homem da manutenção saia desse paradigma do passado, sente-se bem quando executa um bom reparo e passe a atuar como homem da manutenção, vai se sentir bem quando consegue evitar falhas. Tá? Então, esse é o grande objetivo desse treinamento que vocês, caso participem do treinamento completo, vocês vão ter. Tá? Vocês vão ter metodologias, técnicas, dicas de duas pessoas com bastante experiência nessa área e dicas práticas, vividas, verificadas, e é isso aí. Então, aqui vamos ver a importância da análise de falhas. Segundo o LEDE, um estudo de 1994, uma planta reativa, por exemplo, tinha a disponibilidade de aproximadamente 84%. A gente sabe que se a gente melhorar o planejamento, tem um ganho, se melhorar a programação, tem um ganho, se melhorar a preventiva, preditiva, aqui está errado, tem ganho. Usando essas três técnicas, consegue-se melhorar a disponibilidade. Mas, quando se usa, além disso aqui, a eliminação de defeitos ou o processo de análise de falha, você tem um ganho da ordem de mais de 10%. Isso que é a grande sacada da análise de falha. Eu participei de um seminário internacional de confiabilidade, especialista, né, de análise, e realmente ele comentou isso, e é uma realidade. Se a gente dá atenção no processo de análise de falha, que na realidade é uma das funções do engenheiro de manutenção, pode pegar qualquer literatura, gera resultado. Então, você vai sair, vai entrar no paradigma conserta para sempre. É uma vez só, ao invés de conserta sempre. O que isso quer dizer? Quando a falha ocorre, você vai garantir que não recorrerá. E, ao longo do tempo, o número de falhas reduzirá. Tá, isso aqui é muito importante. O gerente de manutenção da unidade que eu trabalhava foi apresentar nos Estados Unidos, em 2015, um trabalho mostrando isso, a disponibilidade das unidades todas caindo. E no ano seguinte eu fui fazer uma apresentação de um dos trabalhos que tinha feito, que tinha melhorado 25 dias de disponibilidade de uma unidade. Tá, então vamos aqui. Aqui é outro exemplo real do que eu estou comentando com vocês. E não requer, dependendo da forma que implementar as ações, do envolvimento que tiver com as equipes. Aqui, no caso, foi um trabalho tanto com operação, manutenção, engenharia, um trabalho puxado por mim, junto com toda essa equipe que eu falei, de janeiro a setembro de 2017. Tá? Eu trabalhava em outra unidade da Vale Fertilizantes, me solicitaram que fosse para essa unidade, porque lá ela ia ser fechada, porque não estava tendo lucro cessante que conseguisse mantê-la aberta. Então, a gente iniciou um trabalho em janeiro, e aqui o gráfico mostra, né, a produção de janeiro a setembro, antes, ó, o que está aqui era a produção orçada, e aqui a produção real. Então, em todas as unidades, atingiu a produção orçada. Em outubro, que eu não estou mostrando aqui no gráfico, já estava todo mundo junto ou a mais do que isso aqui. Tá? Então, como podemos ver, a análise de falha é uma oportunidade para implementar melhorias e gerar resultado. Tá? Em especial, se você alinha isso com o planejamento estratégico da empresa. Tá? Então, você vai atuar no lugar certo, dar o tiro certo, e, com certeza, como o Hermes falou, vai aumentar por demais a empregabilidade de quem fizer isso, implementar. Então, aqui, ó, Henry Ford e o Ishikawa, vamos ver daqui a pouco, eles falam assim, ó, o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. E o Ishikawa fala, as falhas são combustível para o sucesso. É a realidade. É um grande campo que tem muitas oportunidades para aplicar
melhorias e precisa ser eficiente e eficaz, dar o tiro no lugar certo, usar as ferramentas por um método adequado para atingir resultado. É o que o Hermes comentou no início. Então, nesse treinamento, nós vamos ver tudo que ele mostrou lá, a gente vai ver um pouquinho mais. Tá? Então, aqui no caso, por exemplo, hoje, não sei a situação de vocês devem estar aqui ao nível atual de ocorrências e nós queremos um novo nível desejado de ocorrência. Eu quero que minha disponibilidade aumente, eu quero que minhas falhas diminuam, eu quero que as perdas de produção diminuam. Então, eu tenho algumas perdas pontuais, que também vão ter que ter gatilho para eliminar essas perdas, fazer análise para reduzir essas perdas maiores, às vezes é um estudo mais detalhado, e também eu tenho muitas perdas por ocorrências crônicas reincidentes. Isso vale para qualquer indústria. Então, eu vou precisar fazer um trabalho, vou utilizar uma análise MASP, metodologia de análise e solução de problemas, ou um DMAIC, ou um FIMEA, um RCM, se for o caso, dependendo do caso, ou uma APP, que é uma análise problema potencial. Análise problema potencial é uma ferramenta que vou implementar um novo equipamento, por exemplo. Eu quero ver o que pode dar de errado para eu ter sucesso. Eu defino o que eu quero. Não, eu quero implementar esse equipamento em 15 dias, quando ele partir não ter nenhuma ocorrência, não ter problemas de segurança. Aí chama toda a equipe vem para a sala, aí são levantados todos os problemas potenciais e depois você define ações preventivas, ações contingentes, responsáveis, para que aquilo não venha a ocorrer. Ou caso ocorra, você já tem definido o que fazer. Com isso, a chance de sucesso aumenta exponencialmente. Isso vale para caminho crítico de parada, caminho crítico, subcrítico de paradas grandes, ou de qualquer coisa que você vai fazer. Vou instalar um novo transformador na subestação de 88. Eu utilizo isso, evito problemas. Então, vamos lá. Aqui, causa das falhas. Como a gente vai ver, existem 3 blocos principais que causam as falhas. Ou problemas devido à operação, não, por projeto, daqui a pouco a gente vai ver no detalhe, ou problemas por operação, ou problemas de manutenção. Aqui nós temos o equipamento, né? Do lado esquerdo é o esforço que foi projetado o equipamento. Ele foi projetado, aqui está o correto, foi projetado para receber aquele esforço. E a resistência dele está aqui projetada desse jeito. Ele tem uma margem de segurança. Agora, só que uma falha por projeto. O que acontece? Ele deveria estar aqui, mas já foi mal projetado. Então, a resistência dele é menor. E o esforço que achavam que ia ser aqui passou a ser um esforço maior. Quer dizer, houve uma falha no projeto, na definição do projeto. Então, a área achurada é a área que indica que o esforço ultrapassou a resistência do equipamento. O que vai ocorrer? A confiabilidade desse equipamento vai reduzir, porque ela é com o tempo. Então, com o tempo, se eu trabalhar cada vez esforçando mais, o equipamento vai falhar. Tá? Ao passo que, se eu trabalho nessa região aqui, a minha confiabilidade do equipamento é muito maior. Ele vai falhar, mas só daqui a muito tempo, a não ser que aconteça algo de imprevisto, como mostrado nas figuras abaixo. E na falha de operação? Apesar do equipamento foi projetado correto, está vendo que a resistência dele está aqui, bonitinha, eu vou lá e opero com uma temperatura maior, faço algo, a operação faz algo que força o equipamento. Então, atingiu a resistência, mesma coisa. Vai ocorrer falha no equipamento. Ou ocorre falhas por manutenção. No caso, o esforço, a operação está operando certinho, bonitinho, mas o equipamento, com o tempo, depende do equipamento, não é todo equipamento. Por exemplo, equipamentos grandes, mecânicos, em que existe desgaste,
eles, com o tempo, vão perdendo a sua resistência, vão perdendo espessura, vão perdendo, né? Então, ele vai vindo para cá nessa direção, conforme a setinha mostra. Então, ele precisa, depois de um certo período, fazer um overhaul, fazer uma manutenção geral para restabelecer a resistência original dele. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo real. Nós tínhamos tambores rotativos e a manutenção era anual. Então, todo ano chegava e trocava várias peças. Maravilha, não dava problema no equipamento. Aí falaram assim, vamos aumentar para 2 anos o período entre paradas anuais. Só que não fizeram uma análise de problema potencial para ver os possíveis problemas que aquela mudança poderia acarretar. Aí, no meio, passou de 1 ano, pouco tempo depois, o equipamento começou a quebrar. Por quê? Porque tem que analisar qualquer mudança que for fazer num processo, equipamento, tem que analisar os efeitos colaterais, que pode acarretar e tomar cuidado para que aquilo não ocorrer. Pois o homem de manutenção tem que atuar antecipadamente, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ferramentas da qualidade que serão mostradas no treinamento e mostrar um pouquinho delas, tá? Qual a diferença entre método e ferramenta? O método ele é o caminho a ser utilizado para atingir uma meta. Eu vou sair dessa situação aqui A e quero chegar na situação B com uma meta melhor. Então, o caminho para atingir a meta é o método. E ao longo desse caminho, eu uso várias ferramentas, tá? Então, essa é a grande diferença. Vamos lá. Aqui nós vamos falar algumas ferramentas da qualidade. Por exemplo, no nosso caso, a gente vai usar a estratificação, que ela possibilita uma melhor avaliação da situação, identificando o principal problema. Nós vamos falar do gráfico de Pareto, que hierarquiza o ataque aos problemas, tá? E o brainstorm. O brainstorm ele é fundamental, porque todos esses trabalhos de análise de falha, RCM, APP, FIMEA, DMake, tudo é utilizado o brainstorm. Então, é uma técnica simples, se bem aplicada, se o facilitador que puxar souber aplicar certinho, vai trazer grandes resultados. Então, na realidade, eu estou comentando algumas ferramentas, então vão ter exercícios práticos no treinamento para que a pessoa saia com essa habilidade desenvolvida, tá? Por exemplo, o Pareto, aqui, ó, o Pareto, eu levanto, aqui no caso foram as principais perdas nessa unidade de granulação durante 1 ano. Então, a gente pode ver que foram poucos equipamentos que corresponderam a 70% das perdas totais. Então, onde que eu vou dar foco? Eu vou dar foco nesses equipamentos, que no caso eram 3 tambores rotativos, equipamentos semelhantes, e, como eu falei, né, mudou de 1 ano para 2 anos e começou a dar problema nesses equipamentos. Então, nesse caso aqui, a análise viu que era uma falha nos planos de manutenção. Qual ferramenta que a gente usou? O RCM. Uma excelente ferramenta para, em pouco tempo, fazer os planos dos equipamentos específicos com a equipe. O importante é o trabalho em equipe. E saiu um trabalho que todos estavam convencidos daquilo. Os resultados assim foram praticamente imediatos, tá? O que é importante do Pareto? Que são poucos e significativos. Isso vale para tudo na vida. E muitos e não significativos. Aqui tinham muito mais equipamentos para baixo. Tem gente que dá muito tiro aqui embaixo, ó. Não quer dizer que se for fácil, resolve. Porém, esses aqui precisam ser resolvidos primeiramente, prioridade. Tá? As outras ferramentas. O diagrama de causa e efeito de Ishikawa, né? Tem a diagrama de árvore, também a gente vai ver a árvore lógica, tá? É uma ferramenta que eu acho que poucos conhecem, ela é muito prática, vocês vão ver, e gera resultado, amarra as ações
nas causas, ixi, só vendo, depois eu mostro. E tem os 5 porquês, os porquês, né? Isso aqui também é muito fácil de ser utilizado e traz retorno. Vamos lá. E o plano de ação 5W2H. Por que usar o 5W2H? Porque aqui está a importância, o porquê. Porque muitas ações as pessoas precisam saber o porquê para elas se comprometerem. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do MASP, processo MASP. Tá? Então, um dos processos para solucionar problemas é o MASP. Ele é conhecido já faz muitos anos. Então, o MASP é um PDCA em 8 etapas. Tá? Ele é um processo estruturado, é uma receita de bolo. Se você seguir, lembra, é o caminho para atingir meta. Aqui no início, eu vou identificar o problema, conforme eu mostrei o uso que vou usar um Pareto para ver qual unidade está dando maior problema, quais equipamentos estão dando maior problema, e depois vou lá na fase de observação, levanto mais detalhes para definir metas. O MASP, você precisa sair, vou sair de tanto de perdas hoje, quero atingir essa meta, vou reduzir 50%, 70%, 80%. Você vai definir em função do levantamento de informações que você fizer, tá? De dados, para você definir uma meta com substância, exequível, que vai atingir. E depois que você tem toda essa observação, levanta informações, vê os principais modos de falha, por isso que eu comentei lá atrás, você definiu os principais, aí vai partir para análise, em cima dos modos de falha. Tá? E monta o plano de ação, conforme foi falado. Tá? A ação que vai bloquear as causas. Executa e verifica. A fase de verificação é muito importante. E depois eu vou falar um pouquinho da padronização. Tá? Então, isso aqui é o MASP, vamos falar aqui do SDCA, que seria a padronização. Aqui é o MASP, e o SDCA seria o quê? Ó? Justamente essa fase de padronização aqui no final. Eu tenho o PDCA aqui, ó, o gerenciamento para melhorar. Por exemplo, todo ano eu levanto meus principais problemas crônicos, defino os problemas crônicos prioritários, defino metas para os trabalhos que estiverem alinhados com o planejamento estratégico da empresa para gerar resultado e aplico o PDCA como esse, o MASP aqui. E depois, quando eu for entrar na fase de padronização, o que eu preciso fazer? Eu vou gerar o SDCA. Eu preciso criar procedimentos, eu preciso criar ferramentas que me garantam aquele resultado. Tá? Porque eu já vi muita gente reduz, mas chegou depois de um tempo, pum, dente de serra, sobe, desce, sobe, desce. Então, essas ferramentas, todas essas dicas serão dadas para evitar isso. Voltando na figura que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, ó. Então, aqui eu vou utilizar o MASP, DMake, ou MASP, para sair desse nível atual de ocorrências para ir para esse outro nível. E depois eu vou usar o SDCA, né, padronização, para reduzir isso aqui, para manter, perdoa. Aqui um exemplo real da fase de verificação, que é bastante importante. Para trabalhos maiores, por exemplo, uma análise de falha pontual. O Hermes comentou, como é que eu vou verificar? Pode usar o MTBF. MTBF é um bom indicador pontual para ver se a minha ação está fazendo aquele MTBF subir ou não, melhorar. Então, isso dá para fazer. E para trabalhos maiores, como utilizando o MASP, a metodologia, no caso, você define meta, lembra que tem que definir meta, aqui é a metinha, você levanta o histórico de perdas, está aqui o antes, como era, é claro que foi levantado mais tempo para eu poder definir uma meta, e depois eu vou acompanhando mensalmente. Aqui, no caso, é perdas de produção em toneladas. Antes, aqui ó, na fase 1,
O que foi feito aqui para reduzir? Vou mostrar só simplesinho. Foi feita a estratificação, por exemplo. Que horário que esse equipamento dava problema, essa correia transportadora? No caso aqui, eram várias correias transportadoras da rocha fosfática que alimentavam o reator. Essa rocha fosfática era alimentada nessa primeira correia aqui por uma pá carregadeira que o terceiro que ia lá pegava a rocha e jogava ali dentro. Então, estratificando o horário, pegou o horário e via que as ocorrências sempre eram fora do horário ADM, não no horário ADM. O pessoal bateu o ponto, entrou no ônibus, foi para casa, pouco tempo depois dava problema. Aí levantou-se, com trem de corrente também, deu para ver lá com trem de corrente que o operador da pá carregadeira enchia a tremonha de material para ter mais tempo para ele poder lanchar. Então, o que foi feito? Está vendo como, às vezes, coisas simples resolvem problemas? Aí chamou-se o supervisor da pá carregadeira, conversou-se, mostrou-se tudo isso para ele, e eles passaram a criar procedimento, o pessoal foi treinado, marcou na tremonha o limite máximo de produto que podia pôr, coisas desse tipo, e essa redução foi de imediato. É claro que depois, aqui foi falha de operação. Por exemplo, falha de projeto, falha de manutenção. Lembra que eu comentei de 3 principais perdas? O pessoal aqui no início da unidade, não, vamos trocar essas correias, que elas não vão aguentar nova capacidade de produção. Vamos aumentar. Aí eu verifiquei essa parte de cálculo, não sei o que, eu falei, o equipamento está projetado, ele consegue suportar essa nova produção, não é aí que a gente vai ter ganho. É claro que tinham pequenas melhorias para fazer no equipamento, porém, não era problema mudar o acionamento, mudar a largura de correia, nada disso. Então, aqui a gente fez as melhorias tanto na manutenção, plano de manutenção, quanto na parte de projeto, mais pequenas melhorias, que atingiu a meta e aplicou a SDCA também, né, para manter esse resultado. Tá? O foco do treinamento é trazer conhecimento para vocês. Tá? O que fazer, por que fazer. Como já foi falado, aqui é a mina de ouro. Se bem implementada, a pessoa que implementa bem vai aparecer na sua empresa. Né? A diretoria, todo mundo vai conhecer. Agora, o foco também não é só isso. Não adianta conhecer e não treinar as habilidades de como fazer. Então, no treinamento, a gente vai ter tempo hábil de fazer uma análise usando espinha de peixe, vai usar um formulário que o Hermes usava na época dele, que muito prático, muito simples, muito rápido para ser utilizado. Vamos utilizar a ferramenta Árvore Lógica, outras ferramentas também vai ter treinamento, a pessoa vai fazer para desenvolver a habilidade, e só vai depender da pessoa querer implementar, querer fazer para gerar resultado. Tá? Se a pessoa faz isso aqui, ela realmente vai ter hábitos eficazes. Vai atuar onde é crítico, alinhado com o planejamento estratégico da empresa, vai gerar resultado. Então, as pessoas vão passar a procurar, porque as pessoas gostam de solucionadores de problemas. Aí nós vamos dar ferramentas para que vocês pratiquem, apliquem e gerem resultados. Vamos lá, aqui o último tópico é a árvore lógica. Vou dar uma... A árvore lógica, o visual dela é esse aqui que estou mostrando. Então, aqui no topo entra o evento. Lembra lá o Chicago? Também tinha o evento, o problema. Só que aqui essa é a grande diferença. Abaixo eu tenho os modos de falha. Então, esse modo de falha que vem aqui para baixo, a pessoa tem que ir lá no campo, tem que ver o que realmente aconteceu. Ah, parou a bomba durante o turno da noite. Qual foi o modo de falha? Ah, o eixo cisalhou. Ah, então, ó, aqui embaixo o eixo cisalhou. Não foi problema no motor, não foi problema... Não, é eixo cisalhou. Então, a gente vai atuar em hipótese em cima daquele modo de falha.
em cima daquela... Quer dizer, as causas vão ser para aquele modo de falha. Então, isso aí é muito tranquilo, é muito, quer dizer, ganha muito tempo com isso aí. Então, vamos lá. E outra vantagem dessa ferramenta que eu vejo é chegar nas causas físicas, humanas e sistêmicas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, tá, pessoal? Segura um pouco. Então, como é que eu monto essa árvore lógica? Primeiro, eu descrevo o evento aqui em cima. Por exemplo, exaustou, parou por vibração alta. O operador estava lá operando, ele tinha um trend, por exemplo, de vibração, que mede a vibração global, e parou o equipamento. Então, o evento foi isso. Aí vem o modo de falha aqui embaixo. Fatos relacionados a uma falha, a maneira como a falha é observada. Então, a gente pode ser por de balanceamento, desalinhamento, alguma coisa. Se eu medir, eu consigo saber qual foi o modo de falha. Então, eu vou atuar só em cima desse modo de falha. Tá? E depois eu venho com as hipóteses, como eu falei. E aqui para baixo eu pergunto, o que causa esse modo de falha? O que causa essa hipótese aqui? Opa, então eu vou lá. E eu verifico as hipóteses. Eu crio uma ação de verificação para ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Depois eu vou determinar causas físicas e verifico, causa humana, verifico. E no finalzinho eu já faço a pergunta, por que isso? Porque aí eu chego na causa sistêmica. Então, vamos falar um pouquinho o que é causa física. O que é isso? Causa física humana. Então, vamos lá. Um ponto importante dessa árvore lógica, isso aqui o Latino, quer dizer, o autor desse livro, dessa metodologia que falava, né? E eu procurei literatura e realmente na API 770, que trata de causas falhas humanas, né? Está lá comprovado que realmente os grandes problemas, por exemplo, as falhas humanas, grande maioria, mais de 85%, são causadas devido a falhas sistêmicas ou organizacionais, que o Latino estava escrito no livro dele. Tá? Então, a gente daqui a pouco vai entender o que é isso. Vamos lá, causa física. O que é tangível ou causa a nível de componente, como eu falei, deu problema no rolamento, é causa física, não é a causa raiz. Se eu só trocar o rolamento, daqui a um tempo vai ocorrer de novo. Tá? Causa humana. Então, uma verdadeira análise causa-raiz não para nesse nível, porque senão você vai querer caçar as bruxas, estou querendo achar culpado. Não resolve. Tá? O importante aqui, a chave disso, é entender o racional por trás das decisões. O que quer dizer isso? São falhas, são causas relacionadas à falha do sistema de gestão e da organização, que conduz com que a pessoa tome a decisão errada. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Esse exemplo que eu vou mostrar no próximo slide vai mostrar isso nitidamente para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó, falhas recorrentes de rede. No caso, impressoras falham em imprimir. Tá? Foi dado ênfase aqui na impressoras falham em imprimir. Tá? Então, o modo de falha seria esse aqui. Quais seriam as hipóteses para impressoras falham em imprimir? Uma grande sacada dessa metodologia também não é ver a parafuso, arruela, nada disso. O que causa aqui as impressoras falham imprimir? Eu ponho caixinhas que eu posso verificar e descartar. Por exemplo, pode ser falha da impressora, é uma caixa. Pode ser falha do computador, que é outra caixa. E o que conecta eles? Falha de cabo de impressora. Tá? Eu vou lá e verifico. A impressora, quando o outro manda imprimir, imprime. Então, não é falha de impressora. E o cabo de impressora está tudo ok. Então, não é aí. Ah, é falha de computador. O que causa falha de computador? Pode ser hardware ou software. Tá? O software é o mesmo para todos os equipamentos. Então, descartei. Então, pode ser hardware. O que causa falha de hardware? Nesse caso, para imprimir aqui.
ou falha da placa-mãe, ou falha cartão porta paralela. Eu vou lá e troco, por exemplo, a placa-mãe. Não, botei uma placa que eu já sabia que está funcionando, não é. Agora, falha cartão porta paralela. O que causou isso aqui? Por que falhou a placa paralela? Foi instalação inadequada ou compra cartão de baixa qualidade? Isso aqui, está vendo? Está relacionado ao humano. Instalação inadequada ou compra de cartão de baixa qualidade. E verificou-se que estava tudo perfeitinho. Não era problema de instalação. Então, foi compra de cartão de baixa qualidade. Agora, por que considerou compra de cartão de baixa qualidade? Aí que entram as causas. Placa aqui, né? Esse cartão, né? Não tinha vendor list de fornecedores qualificados. A especificação do componente estava inadequado. E existe a mentalidade do comprador lá da parte de compras, ele vai comprar o que for mais barato. Eu não tenho como mudar isso aqui, que ele é orientado para comprar o mais barato. Mas eu tenho como atuar, criar um vendor list de fornecedores qualificados para que ele escolha um desses aqui, não escolha outro, que eu não deu liberação técnica. Eu sei se ele comprar na 25 de março essa placa, vai ser baratinho, mas eu não sei a procedência. E vou melhorar a especificação. Tá? Então, se eu atuar, imagina, se eu atuo nisso aqui, eu vou passar a não ter mais esse problema na minha empresa. Por isso, quando eu atuo na casa sistêmica organizacional, eu passo, esse problema ele já é automaticamente replicado para outras aplicações. Eu posso ver outros, por exemplo, levantar outros problemas similares e posso atuar também. Tá? E aqui está um exemplo de árvore lógica, o que eu mostrei para vocês ali no PowerPoint, para exemplificar, tem uma árvore lógica já usando um software, que no treinamento a gente vai usar esse software, vai ser disponibilizado para vocês, para a gente montar essa árvore lógica, para ver como a gente chega na causa raiz. Por exemplo, aqui, ó, o evento aqui, trip do exaustor por vibração alta. Modo de falha, olha, qual foi o exemplo? Aqui foi o evento, como eu falei, trip do exaustor por vibração alta. No painel da operação, o trem de vibração atingiu um valor alto, tripou. Esse foi o evento. Qual foi o modo de falha? Vibração alta eu posso ter desbalanceamento, desalinhamento, outros modos de falha aqui. A gente levantou lá como participa na análise o técnico de vibração, ele falou, ó, lá foi desbalanceamento. Então, você não vai olhar os outros modos de falha, você vai seguir aqui, ó. Vai seguir aqui. E dentro do desbalanceamento, lembra que eu falei de caixinha? Quais são as caixinhas que causam desbalanceamento no exaustor? Ou produto agregado no rotor, ou um problema no rotor, está vendo que eu estou falando caixinhas? Ou excesso de água, no caso aqui é específico, né, que tem um sistema de lavagem para lavar o rotor, para não deixar acumular produto. Pode ter excesso. Então, esses dois aqui foram verificados. Não, o rotor estava íntegro, quer dizer, estava desgastado, mas estava desgastado por igual. Então, não era isso que causou desbalanceamento, nem o excesso de água. Ficou só o produto agregado no rotor. O que causa produto agregado no rotor? Aí tem 3 equipamentos antes desse exaustor que podem levar mais produto para agregar nesse coisa. Quais seriam esses equipamentos? No caso, é o granulador, a saída do granulador, o processo pode dar algum problema no processo. Tem os ciclones, aqui ó, ciclones, e o problema na lavadora. Tá? São 3 equipamentos. Tá vendo? Lembra que eu comentei de caixinha? A caixinha, como é que eu verifico esse problema no processo no secador? Desculpa, eu falei granulador, secador.
temperatura, grão, está dentro, não, está sob controle, não teve nenhum problema de processo disso aqui. Então, isso aqui é falso, negado. Eu não vou dar sequência aqui. Então, foi ou problema na lavadora, ou foi problema no ciclone. O engenheiro de processo comentou, ó, nós temos um problema lá na válvula mancuna, que causa entrada de ar falso. E também temos problema lá na caixa de visita, também entra algum ar falso. É o brainstorming. Foi verificado e viu que isso aqui era um fator contributivo. Contribuía, mas não era a causa. Tá? Aí a gente montou aqui esse detalhe, eu vou entrar aqui no fator de contribuição. A boca de visita foi descartada, que era mixaria e a válvula mancuna, sim, poderia, como ele falava aqui, né? Então vamos lá. Válvula mancuna mal especificada, falha humana. Se eu trocar a válvula mancuna, é só físico. E especificação inadequada, causa sistêmica. Então, a ação para essa válvula aqui é especificar a nova válvula, que seria o engenheiro de processo que participou da análise faria, comprar a válvula, instalar a válvula. Tá, isso aqui é um fator, como eu falei, é um fator contributivo. Pode vir a ser feito ou não. Qual é a prioridade? A causa raiz. Então, qual foi a causa aqui? Ó? Problema na lavadora, problema nos bicos, bico danificado. Foi fazer uma inspeção de um ponto, olhava, não dava para ver, na parada, foi lá, chegou e realmente o bico estava danificado e trocou o bico. Tá? Agora, causa física. Se eu só trocar o bico, beleza, daqui a alguns meses ou anos vai voltar a ocorrer. Então, qual seria a causa humana? Não realização da inspeção. Agora, por que não realização da inspeção? Eu poderia não realizar porque o inspetor não foi fazer, ou por causa sistêmica, no caso aqui, é item não incluso no plano de inspeção. O inspetor não estava previsto lá olhar aquilo. Então, a causa sistêmica é item não incluso no plano de inspeção. Quais seriam as ações? Incluir no plano de inspeção e orientar inspetor. Tá? Então, pode perceber que é uma metodologia que tem uma sequência lógica, ela facilita o levantamento de causas, reduz bastante, e a ação fica amarrada, no caso, a ação, que está em verdinho, fica amarrada em cima da causa. Então, aquela tentação, põe essa ação aí que lá eles vão tentar resolver os problemas que o pessoal quer empurrar numa análise. Né? Excesso de ações. Então, vários dos problemas levantados pelo Hermes são resolvidos nesses técnicos, nessas ferramentas que eu mostrei, e em várias dicas que vão ser dadas no curso para realmente evitar aqueles problemas que ocorrem em diversos lugares. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Fica aberto para perguntas, o Hermes vai conduzir esse jogo. Beleza. Teve uma pergunta aqui colocada no chat pelo Riberto de Brito. Ele perguntou, e se for uma falha de rolamento, muda o gráfico? Aí tem que ver qual gráfico que ele falou, em que ponto. Não sei se você conseguiu compreender a pergunta dele, professor. Não, vamos pensar assim. Eu pego dentro do... Vamos olhar assim, uma árvore lógica aqui. Finge que aqui está o rolamento. O que causa problema no rolamento? Eu teria que abrir aqui, ou falha de lubrificação, perfeito, então vou ter que verificar o plano de lubrificação, quando foi feita a lubrificação, ou eu pegando a própria peça do rolamento, olha só, quando eu olho o rolamento, se foi falha de lubrificação, o bichinho vai estar azul, vai estar não sei o quê. Ou se eu pego o rolamento, eu vejo pista interna, pista externa, se tem algum sinal que indique uma falha dele, tá? Então, tem como verificar e saber exatamente o que ocorreu, tá? Eu também tenho como posso usar a análise de vibração para ver se ela já apontava um problema existente, que às vezes, por exemplo, a análise de vibração já apontava o problema. Ela apontava, mas só que ninguém resolvia o problema, tá? Não programavam, não achavam que era prioridade, foi e quebrou o equipamento.
Então, uma das causas sistêmicas seria o quê? Não planejamento daquilo ali. Então, precisa ser dado uma atenção nessa parte de planejamento, programação, um quadro de gestão à vista, para evitar que outras ocorrências similares ocorram daquele jeito. Agora, além disso, teve um problema no rolamento. Então, eu vou pegar esse rolamento, uma inspeção visual, vejo que foi uma falha do rolamento, vou chamar fornecedor, vou ter que ver a origem daquele rolamento, por exemplo, se está comprando lá do Xing Ling, se está comprando de fornecedores confiáveis, coisas desse tipo. Tá? Então, a ferramenta conduz para isso. Você põe as hipóteses, aqui, ó, não sei se está vendo, vocês estão vendo aí, põe as hipóteses e do lado eu vou ver, eu tenho sempre que verificar. Deixa eu voltar aqui atrás, que eu não dei ênfase na hora, né? Mas aqui, ó. Determine causa física e verifique, tá vendo? Eu tenho que verificar, não tem jeito. Porque você põe coisas simples de verificar, não são coisas difíceis, não. Quando eu falo, você acabou de dar o exemplo rolamento, que pode causar problema no rolamento. Pega o rolamento, faça uma inspeção visual dele. Ela já vai te dar a dica do que ocorreu com o rolamento. Tá? Então, é claro que ao longo do treinamento, todos esses detalhes vão ser falados e dar dica. Pô, todo mundo, né? Pessoal de turno, pessoal de operação, tem que guardar evidências para facilitar uma análise de falha. Então, o pessoal que vai atender a emergência pega o rolamento e guarda para que no dia seguinte o pessoal da engenharia, o supervisor, utiliza aquilo ali numa análise. O pessoal da operação tira foto, o pessoal do turno tira foto, manda foto. Isso é uma mudança de cultura. A gente não está falando de uma análise de falha, a gente está falando de um processo de análise de falha, em que todos têm que participar, para que gere resultado daquele jeito que eu mostrei, de janeiro a setembro. Era todo mundo envolvido, não tinha jeito. Tá bom? Não sei se eu Beleza. Ok, respondido, bacana. Eu comentei aqui também, rapidamente, que a árvore lógica reduz o horizonte da análise, limita as hipóteses e dá foco para a análise. E poucas pessoas conhecem e usam. E muitos confundem com a árvore de falha FTA, Fall Through Analysis, né, que é complexa. Usam uma simbologia, uns quadradinhos lá, uns triângulos, lógica e ou. Aquilo é muito complexo, chato de usar. Muita pessoa se perde ali ao fazer aquela análise. Assim, tentei usar, não me adaptei com aquilo e acho que essa árvore lógica de falha é outro nível de análise, bem mais interessante. Também o Raniel perguntou como engajar essa mudança de cultura. Isso aqui é bem interessante. Cultura é o que se permite, né, professor? Cultura, tudo, por exemplo, por que tem corrupção, né, no Brasil? Porque existe a impunidade. Então, por que não tem na Tailândia? Porque tem penas, leis fortes. Né? Então, quem deve puxar essa mudança de cultura? Engenharia de manutenção, equipe de engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade, tem que ter liderança. Né? Tem que ter pessoas que conhecem, disseminam internamente nas empresas, engajam essas pessoas para que elas utilizem, de fato, os métodos, né, para alavancar os resultados. Todos nós temos que usar a liderança. Senão, do contrário, não conseguiremos implantar nada na empresa. Né? Vai depender muito da gente conseguir envolver a turma. Quer falar, professor? Não, tranquilo. E outra aqui, ó. Pode perguntar. Até mesmo o Ederson. Até mesmo levantar os possíveis fornecedores do rolamento, últimas compras, marca, tempo de guarda no almoxerifado, modo de guarda do rolamento. Pessoas que queiram fazer, tem o senso de dono. Tem a ver com o comentário anterior, né, do que a gente estava dizendo. A análise de falha tem muito como que preservar a cena do crime, né? As evidências, né? A gente brinca, quando a máquina vai para a oficina, é o corpo de delito, né?
Tinha graxa? Foi lubrificado? Não foi? Está azulado? Teve aquecimento? Não teve? E muitas pessoas não dão importância a isso e acabam perdendo as evidências, né? É isso aí. Tem um case aí, professor? Quer mostrar rapidinho? Isso, rapidinho. O pessoal está tendo acesso aí? 19 pessoas conectadas, está tendo acesso, sim, está aparecendo. Dá uma O chat acho que sintetizada aí, dá uma então. passada, Então, para a gente beleza. fazer um Aqui é um encerramento. trabalho, ó, só para utilizando a metodologia DMake, tá? Na realidade, o DMake, o MASP, não existe dificuldade, é só ter boa vontade de querer fazer, a liderança apoiar, com certeza depende de apoio de liderança, você pode fazer trabalhos que gerem resultados. Aqui, no caso, eram problemas de correias transportadoras na unidade CEMOC lá de Cubatão. Era um problema e foi levantado quais unidades apresentavam mais problemas, eram 2 unidades, que tinham maior quantidade de problemas em correias. Então, foi priorizar, está vendo aqui ó, o estudo mostrando as perdas nos últimos 2 anos das 2 unidades, e definiu-se uma meta, claro que você levanta o histórico para definir meta. Definiu meta para correr atrás. Então, dessas perdas aqui, ó, de cada unidade, foi verificado quais equipamentos que davam maior problema. Aqui usou o Pareto, está vendo? Aqui, ó, o paretinho. Então, viu que nessa unidade tinham 4 correias que representavam principais problemas. Nessa unidade, mais 4. Então, de 23 correias, 8 eram os principais problemas. Tá? E aqui estratificou, olha só, estratificou para ver os principais modos de falha dessa correia aqui, por exemplo. Eu, sabendo os principais modos de falha, vou e faço uma análise de falha. Está vendo? Aqui, no caso, usou uma árvore lógica. Só que não usou aquele software que eu mostrei para vocês. Usou o PowerPoint. Era o que tinha disponível na época. Representou bem a causa física, humana, chegou nas causas raízes e montou um plano de ação em função disso aqui. Tá? O plano de ação tinha procedimento, revisão de procedimentos, padronização de roletes, que era tudo muito bagunçado, e aqui está a fase de verificação, tá? Antes e depois. Você vê que começou a implementar o trabalho, resultado de imediato. Por quê? Você está dando tiro em cima da causa raiz. Você está vendo realmente onde é o problema, e você dando tiro no lugar certo, o resultado cai de imediato, tá? E assim são N trabalhos que dão para fazer para melhorar resultado. Pode dar consequência aí, dúvidas do Beleza. pessoal. Show de bola, acho que já são 20h43, estamos 1 hora e pouquinho aqui. Deu para passar, né, um pouco de conhecimento Isso. aplicado, prático aí, para o pessoal ter uma noção, né, do assunto. Muitos aí já trabalham com isso, ter visões de ferramentas, de metodologias que podem ser aplicadas no dia a dia. Então, eu vou dar sequência aqui para a gente fazer um fechamento Mete do... bronca. Tá vendo a tela aí? Tô vendo sim. Então pronto, vamos fazer um encerramento aqui e fechar o raciocínio, né? Que eu fiz a introdução, você fez o conteúdo e agora nós vamos fazer um fechamento aqui, um encerramento. Então, beleza. Lá nós falamos, né? Problemas que você pode estar vivendo, os 10 problemas clássicos, né? Que análise de falhas lá que não são bem conduzidas, por quê, né? Falamos de tudo isso. Falamos aí que queremos dominar as falhas, diminuir as corretivas, finalmente se organizar, né? Nos destacando profissionalmente para entregando aí um resultado onde que eu mudo o patamar de resultado de um programa de análise de falha, né? E de fato faço acontecer. Mas por que que isso não acontece? Restrições para realizar o desejo, né? Muitas vezes isso não acontece por uma série de razões, né? Por exemplo, já ouvi várias vezes o pessoal falar, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para quê? Para analisar, para estudar, para aprender sobre a falha, né? Sobre metodologias de análise de falha, sobre o equipamento, né? Temos que estar aprendendo sempre. Mas às vezes a pessoa fica focada na execução, então não tem tempo. Eu vou esperar a condição ideal, vou esperar acabar a pandemia. Eu não posso gastar com isso agora. A empresa não apoia. Eu vou fazer isso em outro momento. Enfim, são coisas que eu escuto às vezes. Se tivesse na minha cidade eu faria.
E vou dar ouvido àqueles que estão na zona de conforto, enfim, e acaba nos jogando para baixo, né? Então eu vou fazer aqui um convite, né? Convidá-los para a ação. É lógico que o tempo aqui de 1 hora não dá para a gente explorar na totalidade aqui o tema, né? Exaurir o tema. Então eu vou fazer um convite, vou convidar vocês que estão aqui para o treinamento de análise de falha avançado com o professor André Gandarilas e comigo. Nós dois estaremos aqui durante uma semana focados, né? Dia 14 a 18 de fevereiro, de 19 às 22 horas, aplicando o treinamento de análise de falha avançado, onde que nós vamos destrinchar em maior profundidade todos os tópicos citados aqui nessa live introdutória ao tema. O curso está confirmado e vai acontecer, né? Já tem o quórum mínimo definido para o curso. Ainda temos diversas vagas, estamos aí convidando o perfil do pessoal, profissionais envolvidos com investigação de acidentes, quebras de equipamento, que são demandados a responder. Quebrou? Por que quebrou? E o que eu vou fazer para não quebrar mais, né? O foco é esse. Manutenção, operação, qualidade, segurança, sistematização integral do processo de tratamento de falha, utilizando o método comprovado por engenheiros de manutenção com ampla experiência, fazer a soma aí dos 15 mil com os 35 do professor, 50 anos brincando para acelerar sua carreira, né? Com o objetivo de você não ter que redescobrir tudo isso aí sozinho e ter que reinventar a roda, né? Eu acho que esse é o grande foco. Então é isso, faço o convite. Quem tiver interesse, né? Vou fazer uma oferta aí para o pessoal que está aqui na live. Tem aí um QR Code onde que tem a página do curso, que tem o escopo do curso. Fala lá que o curso será gravado, quais tópicos que você vai ser abordado aí no curso, tudo mais. Tem maiores detalhes sobre ele. E também, aqui nós vamos, oferta para quem prestigiou a live. Vamos lá. Aqui, nós vamos sortear bolsas com 50% do valor do curso, 50% off. Tem esse link aqui, que eu vou colocar ele no chat, onde que você vai responder uma análise de perfil e aí a gente vai ver o perfil da galera e vai distribuir, né, alguns incentivos aí para o pessoal participar. Então tem lá o link. Quer ver só um minuto? Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Share. Você está me ouvindo aí, né, professor? Tá tranquilo? Estou te ouvindo, tranquilo. Tá, Opa. beleza. Só se tinha alguma falha. Então preencheu o link, pesquisa para a gente conhecer um pouco de você e seu perfil. Tá aí o link. Amanhã até meio-dia a gente vai ler as respostas dos questionários e vai ver o perfil do pessoal mais jovem, início de carreira, estagiário, e tem mais chance de ganhar uma bolsa de 50% que o cara que já é coordenador, que já é gerente. Concorda, né, professor? Sendo justo aí com o pessoal, né? O cara está passando por uma transição de carreira, enfim. Então tem um aspecto social também, a gente está ajudando pessoas a conseguir, né, melhoria na carreira aí também. Enfim, preencher o link, amanhã, meio-dia, vai ter a devolutiva no e-mail, se foi contemplado, né? Quem foi contemplado com a bolsa de até 50% no valor do curso. Amanhã, meio-dia, só o resultado. Bolsa de 50% fica como? O valor do curso, geralmente o curso, você vê no link anterior do QR Code que eu coloquei, ele é comercializado por R$ 997. Quem ganhar a bolsa de 50% vai ter a opção de pagar apenas R$ 498. Ou 12 vezes de 43, né? 12 pizzas, né, professor? Tem o bônus de decisão também. O que é o bônus de decisão? O cara que se inscrever até 7/2, segunda, né? Já vai ter o resultado de quem ganhou a bolsa e tal. E aí o cara que resolve rápido, ele ganhará, ele não vai pagar os 997 e vai ganhar 25% de desconto no curso. Então ele sairá por esse valor aqui, 747,75, né? Se for Pix ou se for em 12 vezes de 64, caso você deseje aí, né? Solicite um link de pagamento, a gente envia o link para você. Pode ser pago através de cartão de crédito, como se fosse no PagSeguro. Bônus de indicação. Faça o curso e indique amigos. Te devolvemos
R$ 100 no Pix por indicação concretizada. É o cashback, né? Sem limite de indicação. Você é uma pessoa que tem relacionamento, você conhece pessoas que esse curso pode gerar impacto positivo, que essas pessoas podem se interessar? Então, você está nos ajudando a fazer a divulgação do curso. Então, uma mão lava a outra, né? Todos se ajudam. E aí você pode até zerar o valor do curso e fazer o curso sem ter que gastar nada, ok? Apenas usando o seu network, sua rede de relacionamentos. Então, foi coisas que a gente imaginou, como que a gente pode ajudar vocês a viabilizar, quem sabe, né, uma participação. Então é isso. Então deixei aí. Respondeu o link da pesquisa. Nós vamos fazer a análise de perfil. As pessoas, né, menos experientes aí que estão passando transição de carreira e que o curso pode ser um fator decisivo para a pessoa conseguir uma recolocação. Tem mais chance. Nós vamos fazer uma análise aí meio que social. Mas deixamos aí várias oportunidades para todos vocês. Aqui também tem o bônus fidelidade. Nós temos aí o Hernani que está fazendo aí a live, que é aluno do MBA. Olha que bacana, da primeira turma de Lafayette. Olá, Hernani, tudo bem com você? Aqui eu vou dar um presente para você, não sei se você sabe, mas todos os alunos e ex-alunos do MBA, independente de quando fez o curso, tem 30% off. Então, para você, o curso sai por essas condições que eu coloquei aí em cima, ok? Que é bem bacana também. E também, aqui nós temos o MBA, Engenharia de Manutenção. De repente, pessoas que estão aqui nos ouvindo gostaram da forma que a gente apresenta as metodologias, né? A gente trabalha, nossa dinâmica de ensino no MBA acaba convergindo para a forma que a gente está trabalhando aqui. Então, tem interesse no MBA Engenharia de Manutenção? Quer conhecer o MBA? Participou da live? Ficou sabendo que a gente existe? Você tem um cupom aí, vamos dizer assim, que você tem 15% de desconto no MBA Engenharia de Manutenção, caso você queira fazer. Então, é só fazer contato com a gente, né? Os 15% do MBA é um valor significativo, que pode representar até R$ 1.700 no valor do curso. Então, é isso. Lembrei de uma coisa, professor. Nesse curso está incluso um grande presente que o professor André vai dar para vocês aí, né? Juntamente comigo, e o IESAI. Explanação da metodologia árvore lógica de falha, nós vamos destrinchar para vocês o uso dela. Demonstração de análise de falha usando software, mão na massa, on the job training. Pegar para fazer e, olha só, o presente, 2 horas de consultoria grátis, com hora marcada. O professor está aí nos Estados Unidos agora, nesse exato momento, né? Mas o online permite uma flexibilidade, o que é muito bacana. Então, de lá, nós podemos nos reunir, né? Eu aqui em Conselheiro Lafayette, professor lá nos States, e você, onde quer que esteja, com hora marcada, nós vamos te dar uma das 3 opções aqui abaixo, A, B ou C. Analisar um problema real seu. Já teve cara que fez o curso de análise de falha e trouxe uma análise de falha dele. Como que ele fez? Ele deu todas as informações para nós e nós meio que fizemos uma análise de falha jogando na árvore lógica. E chegamos na causa. Só que nós, em 1 hora de análise, nós fizemos uma análise e chegamos na causa. Os caras ficaram 60 dias batendo cabeça até descobrir o problema da máquina, né? Esse foi um exemplo muito legal. Tá lembrado, né, professor? Com certeza. Então, meio que analisamos um problema real dele. Ele falou, eu já sei a causa, mas eu não vou te contar. Eu vou te dar os dados para você me perguntar para ver se você chega. Nós chegamos. Foi de uma siderurgia aqui da região. Feedback de uma análise real sua, como você fez uma análise. Ou, se você for um cara ousado e quiser fazer uma análise real sua, a gente vai fazer junto uma análise de falha real sua. Tá certo? Então, tá aí os bônus, né? Os presentes aí para a galera que quiser se capacitar. 2022 está começando, né? E vamos fazer a diferença, tirar as metas do papel, não deixar que seja promessa de final de ano e transformar em plano, né? Plano para gerar resultado, para alavancar a sua carreira profissional. Aqui uma frase que a gente gosta muito, né? Esse curso entrega mais do que promete. Para mim, é um desafio violento fazer o que eu estou fazendo aqui agora, porque além de engenheiro, né, de análise de falha e instrutor, eu também tenho que saber vender e apresentar para você que está aí, saber exatamente o que esse curso pode fazer para você. Então é um grande desafio fazer isso. Tive que analisar em muitos detalhes com a forma de apresentar tudo que o curso é capaz de fazer, que eu tenho certeza que é muita coisa. Então está aqui
e-mail, telefone, zap. Pode mandar zap para mim, sou uma pessoa bastante acessível. Tem o site da nossa instituição, tem o LinkedIn, né? Ficamos à disposição aí, aguardando o contato de vocês que têm interesse pelo curso, né? E quer fazer o curso conosco, vamos dizer assim. Deixa eu ver se tem perguntas aqui que eu não vi. Só um minutinho. RCM, teremos quando? Opa, boa, viu, o Eli? Não marquei a data ainda do curso de RCM, mas deve acontecer depois de abril, por causa da intensa programação, né? Fevereiro temos análise de falha, né? Março temos início do MBA em Engenharia de Manutenção, turma nova. Então, em breve vai sair o cronograma, né, com os demais cursos. Você perguntou sobre valores. Geralmente, os cursos de curta duração estão meio que padronizados ali na mesma faixa desses valores que eu apresentei aqui desse curso de curta duração. Nós temos outros, Indústria 4.0, análise de falha, planejamento de parada, RCM, tem gestão de projetos, temos vários cursos acontecendo e vai estar saindo um cronograma do forno aí. Todos aí que têm interesse de receber as informações, nós estamos sistematizando o envio de e-mail marketing, divulgando todas essas informações. Vocês também podem se inscrever, acompanhar pelo LinkedIn e pelo site iesai.com.br ou em contato diretamente com a gente. Tem pergunta aqui do Pode André responder, Martins. professor. No curso vai aprender a utilizar somente a ferramenta de árvore lógica? Não. Como eu havia dito, vamos aprender a usar o Ishikawa, usando como se diz, a ferramenta do Ishikawa, o formulário que o Hermes utilizou, que é bem prático, bem simples de preencher e chega também na ação, tá? Então, vai ser feito a árvore lógica, vamos falar do porquês, tá? Vamos falar de análise de problema potencial, quer dizer, praticar, não é só falar não, né? Todas essas ferramentas nós vamos praticar, mão na massa, para que vocês tenham domínio da metodologia. E vocês também vão ter todo o material passo a passo de como fazer, tá? Análise de problema potencial, vocês vão ter o formulário em Excel, que tem passo a passo, muito simples, que é usar no dia a dia. Além disso, vai ter também a apresentação que eu utilizava para fazer para as equipes antes de iniciar a análise de problema potencial, porque ali a apresentação, as pessoas vão saber o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, em poucos minutos você faz isso, e sai um trabalho muito bacana com a equipe, tá? Outra coisa que vai ser vista é brainstorm, que realmente precisa ser praticado, ver onde está errando, onde precisa ser melhorado, tá? Então, esses são os principais problemas, quer dizer, que vai ser visto. Aqui também, o curso de análise de falha abrange análise de fratura, desgaste, etc. Na realidade, a gente vai olhar ferramentas. Porém, o exemplo real que vocês vão fazer envolve análise de fratura, análise de desgaste, sim. Que vai ter exemplo, vai ter exercício para vocês fazerem, depois que vocês forem na ferramenta, eu vou passar caso real, com informações reais, com fratura de eixo, e vocês vão utilizar essas informações, sim. E nós vamos passar bastante informações que tratam disso aí, não diretamente, que não é um curso de poucas horas para entrar a fundo uma análise de fratura, coisas desse tipo, tá? Porém, é um dos grandes problemas que ocorrem nas análises de falha, né? Então, esse problema, sim, vai ser tratado conhecimento, bibliografia, para que a pessoa possa vir a fazer uma boa análise de falha, tá bom? Ok. Perguntas, dúvidas, curiosidades. O grande foco é o método, né? O grande foco é como organizar as informações, coletar os dados, organizar as informações, meio que perfeito. separar o joio do trigo, e eu devo olhar para quê dentro dessa análise. E aí a análise vai te conduzindo a detalhes técnicos que você vai ter que buscar. Geralmente
tem erros de procedimento, erros de tomada de decisão, né? E o aspecto técnico fundo, se por acaso for o foco de uma quebra em específico, em algum momento ele vai aparecer e você vai buscando mais detalhe na medida em que a análise vai direcionar. Perfeito, perfeito. Falou certinho. Estamos abertos aí a perguntas do pessoal aí. Dúvidas. É isso aí, pessoal. Quem estiver animado a aprender mais sobre o assunto, trabalha com isso, quer, né, acelerar o seu conhecimento, a sua geração de resultado com a análise de falha, o momento é agora. Eu acredito muito fortemente no seguinte, olha só, tem pessoas que falam muito de engenharia de confiabilidade quantitativa, estatística, simulação. É legal? É legal, bacana. Só que veja, existe uma diferença muito grande de você fazer uma análise de quebrou ontem, 3 horas da tarde, e ficou parado 2 horas a máquina. Então, você tem tudo na sua mão. Que hora que foi, como, quando, por que você vai ter que descobrir. Está tudo ali, real e concreto na sua frente. Então, é muito mais fácil você fazer uma análise de algo concreto do que você fazer uma simulação usando um software, concorda, professor? Então, quando você parte para o lado quantitativo, a coisa é muito mais complexa, né? Então, você tem a oportunidade de fazer a máquina parar de quebrar, aumentar a disponibilidade, a confiabilidade da máquina, fazendo o básico, fazendo o arroz com o RBM, Rice and Beans Maintenance, manutenção feijão com arroz, dominar o método, sistematizar o método, engajar as pessoas para aplicar o método para conseguir gerar o resultado. Acho que é bem por aí. Na realidade é assim, dentro de uma pirâmide de gestão de ativos, no topo você entra com confiabilidade, essa parte com certeza, mas o tratamento de peso, análise de falha, está mais embaixo. Realmente, o retorno, como eu mostrei para vocês, é muito mais rápido, entendeu? Muito mais fácil de aplicar. Claro que o próximo passo futuro, aí é confiabilidade quantitativa, tudo mais, que gera um puta resultado, mas é o próximo passo. Antes de confiabilidade quantitativa, tem tratamento de perdas, que envolve análise de falhas. Tá? É isso. Damos por encerrado a live, né? Se tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, fique totalmente à vontade. Entre em contato com a gente também, estamos à disposição aí. Espero vê-los aí na imersão aí de conhecimento de análise de falha, né? Que vai ser um momento bem bacana. Obrigado, né, por todos aí que participaram, estiveram aqui essa noite com a gente, que é muito bom. A gente gosta demais, tem paixão por isso. Esse meio, esse ambiente de ensino, de desenvolvimento que a gente cria aqui. A gente realmente gosta do que faz, né? E é uma coisa que a gente preza muito aí de estar participando aí juntamente com vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, professor, diretamente dos States aí. Obrigadão, Excelente um abração. noite a todos. Ficamos à disposição do pessoal aí e aguardando os contatos para aqueles que quiserem aí dar sequência no assunto. Um forte abraço a todos e sucesso para vocês. Ei, Jorge, gostou? Muito, parabéns. Bacana demais. Dupla dinâmica aí. Acompanhei tudo aqui. Bacana demais. A gente também atua nessa área aí. Vocês estão de parabéns. Muito bacana, tá, André? Falou, obrigado para você e para todos que estão aí, né? Prestigiando aí. Falou, um abração. Tudo de bom. Valeu. Tudo de bom. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.